investimento imobiliário, você nunca perde. Ou você ganha ou você aprende. Então tudo que acontece com você, seja uma aprovação de um projeto, seja um negócio mal feito, tudo isso vai servir de aprendizagem para que você não erre nos próximos investimentos. Então você tem que ter uma mentalidade de persistência. Fala aí, investidor, investidora, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para você não perder nenhum conteúdo relacionado a formar patrimônio e renda no mercado imobiliário. Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu me chamo Murilo, sou investidor imobiliário há quase 20 anos. Na data em que esse vídeo está sendo gravado, nós possuímos aproximadamente 39,2 milhões de imóveis sob gestão e eu vou compartilhar com você hoje 5 características que você deve desenvolver para poder enriquecer no mercado imobiliário. Tá preparado? Pega o papel e a caneta e vamos nessa. Olha só, a primeira característica que você deve possuir é ter uma mentalidade de investidor. Mas como assim? Investidor, ele pensa no longo prazo. Não imagine você que você vai ficar rico do dia para a noite com o investimento imobiliário. Você deve construir o seu patrimônio, construir a sua renda e isso demanda tempo. Então tem que ser uma visão de longo prazo. Além de ter uma visão de longo prazo, quando você possui a mentalidade de investidor, você também é persistente. Ou seja, apesar dos obstáculos, das adversidades, dos momentos difíceis que você vai atravessar, você persiste. Ou seja, não é porque o país está em crise ou aconteceu algum problema que você vai desistir dos seus investimentos imobiliários e agora vai procurar outro segmento para investir. Não, você é persistente para enfrentar, para aprender com os obstáculos, com as dificuldades, porque no investimento imobiliário você nunca perde. Ou você ganha ou você aprende. Então tudo que acontece com você, seja uma aprovação de um projeto, seja um negócio mal feito, tudo isso vai servir de aprendizagem para que você não erre nos próximos investimentos. Então você tem que ter uma mentalidade de persistência. Você deve possuir também uma mentalidade de disciplina, de fazer o que deve ser feito, de estudar o seu mercado, de buscar conhecimento, de cuidar dos seus imóveis, de cuidar do seu patrimônio. Então você deve ser disciplinado. Então a mentalidade de investidor, ela é diferente. O investidor imobiliário, ele olha o mercado diferente. Quando ele está no trajeto, ali no trânsito da cidade dele, ele está observando tudo. A questão do fluxo do trânsito, quais os horários que o trânsito fica mais pesado, onde que está crescendo a cidade, quais são as notícias que impactam o mercado imobiliário, seja a nível macroeconômico ou microeconômico. Então ele está sempre atento, ele tem uma visão e um olhar diferente para tudo que acontece em volta. Então, ele está sempre olhando, às vezes vai passear no shopping, ele tá olhando ali como que tá o movimento, se tá menos, se tá mais, o nível de renda de quem tá ali consumindo. E isso tudo vai linkando com os investimentos imobiliários. Então, ter uma mentalidade de investidor é o começo para que você construa patrimônio no mercado imobiliário. E aqui o segundo ponto que eu tenho para compartilhar, se torne um especialista no seu segmento. Se você deseja atuar com imóvel de temporada, você tem que ficar bom em imóvel de temporada. O erro de muitos investidores é o quê? Ele começa a atuar com imóvel de temporada e compra uma lojinha de rua. Ele vai começar a investir em um nicho, em um segmento totalmente diferente. Exige, quando você atua em outro nicho, em outro segmento, uma curva de aprendizagem para você entender, porque você vai lidar com um inquilino diferente, com algumas características diferentes em termos da prática do dia a dia daquela locação. Então tudo isso muda. Você deve encontrar um nicho e um segmento e ficar bom nesse nicho e nesse segmento. A maioria dos grandes investidores imobiliários, eles são bons em determinados nichos. Depois que você dominou aquele nicho, parte para o próximo, né? Por exemplo, se você resolve atuar com moradia estudantil, assim que você conseguiu estruturar os seus investimentos, eles estão rodando, você já aprendeu muita coisa relacionada, parte para o próximo, de preferência que tenha sinergia. Por exemplo, moradia estudantil com segmento de imóvel de temporada, existe uma sinergia e de preferência na mesma região. Você pode observar, dificilmente ou a empresa ela expande no mesmo nicho em várias localidades, ou ela escolhe uma localidade e expande vários nichos. Veja bem, isso é muito importante. Por exemplo, por que o McDonald's tem em várias cidades? Porque é um modelo padronizado que está em várias cidades. Se você resolve atuar no segmento de temporada e fica bom no temporada, pode ser que você consiga ficar bom no imóvel de temporada em outra praça. Você pode escolher ali uma outra cidade e atuar com o imóvel de temporada nela, que você vai performar. Agora, qual que é o
o erro? É você não desenvolver a sua expertise em determinado nicho e querer atuar em um nicho diferente e ainda em local diferente. Então, se você quer, depois que você dominou um nicho, expandir, você pode, desde que seja o mesmo nicho. E você pode também ficar bom em uma determinada região. Então, você é bom ali no imóvel de temporada e agora resolveu atuar no moradia estudantil. E aí você vai escolhendo o próximo que tenha sinergia com o primeiro. Então, busque ser o melhor no nicho que você escolheu. Você pode observar, os maiores investidores imobiliários que atuam com hotéis, eles atuam na rede hoteleira. Depois que ele dominou aquele business, ele vai e escolhe um outro segmento correlato. A maioria deles já tem um segmento que eles são bons. Por exemplo, investidor imobiliário que atua com cinema. Então, ele atua ali no investimento imobiliário com salas de cinema e aí ele tem em várias cidades ali cinema. Tem outros que atuam com o segmento comercial, então ele tem prédios comerciais espalhados nas grandes cidades. Então é bom que você desenvolva a sua expertise em um determinado segmento. Busque saber tudo sobre ela, busque ser o melhor nesse nicho que você escolheu. E o terceiro ponto aqui, ó, é que você deve buscar os dois objetivos principais ao se investir em imóveis. Quais são? O primeiro é a valorização e o segundo é o retorno. Vamos falar dos dois, ó. Valorização é o quê? É escolher uma cidade que tenha as características para fazer com que o seu imóvel vá se valorizar com o passar dos anos. Uma cidade que tenha bom emprego, cidades que sejam desenvolvidas economicamente, que não dependa de um segmento econômico apenas. Então, se é uma cidade diversificada economicamente, uma cidade pujante, um centro de região, uma cidade que ela atrai demanda, ela gera emprego, ela é desenvolvida, essa cidade vai fazer com que o seu imóvel se valorize ao longo do tempo. E ainda mais, nessa cidade você souber colocar os seus ativos imobiliários nas localizações adequadas, próximo de shopping centers, próximo de universidades, próximo do centro da cidade onde tem oferta de serviço. Então você deve analisar todos os parâmetros para se investir numa localização que vá fazer com que o seu ativo imobiliário se valorize com o passar dos anos, porque uma cidade boa, uma região boa, ela faz com que o seu imóvel se valorize. E o outro quesito aqui é o retorno, ou seja, o retorno ele está totalmente ligado ao quanto você investe e para o quanto você tem de lucro. Então, por exemplo, se você investiu R$200 mil em uma unidade de locação e na última linha lá te sobra 2 mil todo mês, você pega 2 mil, divide por 200, isso quer dizer que você tem 1% de retorno ao mês. Então, você tem que buscar fazer um investimento que, além dele ter todas as características que vá proporcionar valorização com o passar dos anos, ele tem que ter uma boa margem de retorno todos os meses. Isso é o ROI, ou seja, o retorno sobre o investimento, porque de nada adianta você escolher uma bela de uma localização e você pagar um valor no imóvel muito acima e aquela receita que sobra na última linha ali ser algo que te dê aí, por exemplo, 0,2, 0,3 ao mês. É um retorno muito baixo. Significa que você está pagando muito caro. Então você deve aliar uma boa localização para que tenha uma ótima valorização ao longo do tempo, mas que esse investimento já comece a te gerar um bom retorno todos os meses. Aí você pode perguntar assim, mas quanto que seria um bom retorno? Parte do pressuposto de ter pelo menos 1% de retorno ao mês. Ou seja, se você pagou R$400 mil uma unidade de locação, tem que sobrar 4 mil por mês. Se você conseguir partir dessa variável de defender ali 1% de retorno ao mês, já vai ser um excelente negócio. Um excelente negócio, porque a maioria dos investidores imobiliários que atuam no mercado, eles têm taxas de 0,8, 0,7. No modelo tradicional de locação, 0,5, 0,4, dependendo do valor do imóvel, 0,3, 0,2. Esse retorno, quando você tem na faixa de 1% ao mês, com o passar dos anos, isso vira uma bola de neve, porque você consegue fazer caixa com esse imóvel. Além dele ter uma boa valorização, ele te entrega um retorno que te gera caixa, para você conseguir aumentar seu patrimônio, adquirir outros imóveis. Então, os dois objetivos que você deve analisar: valorização, ou seja, o potencial de valorização que esse imóvel vai ter e o retorno que ele já te entrega. Então vamos lá, para o quarto quesito aqui, ó. Utilize OPM nos seus investimentos para alavancar. O que é OPM? Other People Money, que traduzindo aqui de forma literal para o português seria dinheiro de outras pessoas, ou DOP, que é utilizar de capital de terceiro para alavancar os seus investimentos. O que isso significa? Se você vai viabilizar uma unidade de investimento, você pode contrair um financiamento, colocar nessa unidade de investimento
para você potencializar o seu capital. Porque veja bem, ó, um exemplo simples aqui para a gente entender. Se você tem 300 mil reais no teu bolso agora e você pretende investir em apartamento compacto, você vai olhar um apartamento compacto e tem unidades a 300 mil reais. Você vai pegar esses 300 que você tem e vai comprar um apartamento de 300 mil reais à vista. Então você vai ter uma unidade de locação. Se você pegar os mesmos 300 mil reais para dar de entrada, ou seja, 20% de entrada num apartamento de 300 mil, você vai conseguir comprar 5. Como assim 5? Porque 20% de 300 mil são 60 mil reais. Você tem 300 mil reais. Então, para dar entrada de 60 mil em um apartamento de 300, você consegue comprar 5 apartamentos, porque 5 vezes 60 mil dá os mesmos 300 mil reais. Só que agora você vai ter 5 apartamentos, porque você usou o financiamento para alavancar o seu recurso. Então, esse é um simples exemplo que você pode observar, que faz com que você aumente seu patrimônio alavancando com recurso terceiro. Aí, para pensar naquele quesito que eu citei agora há pouco sobre valorização, os imóveis no Brasil valorizou em média 12% ao ano nos últimos 10 anos, segundo a Abra Inc. Aí você pega, do seu dinheiro você comprou uma unidade de 300 mil. Se ela valorizar 10% de um ano para o outro, ela vai valer 330 o ano que vem, certo? Agora você alavancou comprando 5 unidades. 5 unidades de 300 mil é um patrimônio de 1,5 milhão. Se você tiver uma valorização de 10% de um ano para o outro, vai valorizar 150 mil reais. Então o seu patrimônio de 1,5 milhão vai para 1.650.000. Isso é a alavancagem. Os principais investidores pelo mundo não utilizam o capital próprio para poder fazer os investimentos. Eles podem até utilizar, mas utilizam menos capital e alavanca com capital de terceiro. E o capital de terceiro, que é financiamento, consórcio, todos esses tipos de capital de terceiro está à nossa disposição para que a gente consiga utilizar para alavancar o nosso patrimônio, alavancar a receita. E essa receita, quando nós temos um bom retorno mensal, esse retorno é suficiente para pagar essa utilização de capital, essa utilização de OPM. Então, sempre olhe para o mercado considerando a hipótese de utilizar capital de terceiro para alavancar o seu patrimônio e o seu retorno. Então esse é o quarto quesito. E no quinto quesito aqui, para a gente fechar, é administre com excelência. Você deve cuidar muito bem dos seus ativos imobiliários. Um grande erro dos investidores é olhar para o mercado imobiliário e enxergar como renda passiva, que assim ele é, só que deixar, abandonar, comprar em uma outra cidade, nem ir lá olhar o imóvel, ou até mesmo na sua própria cidade, você tem lá suas unidades de locação e você não dá tanta atenção, você não olha para manutenção, você não olha como que está o índice da inadimplência da sua carteira, você não olha o seu ativo, você deve cuidar dos seus ativos. Depois que você trouxe esses ativos para dentro da sua carteira e do seu portfólio, você deve analisar ele todos os meses. Você deve analisar, você deve acompanhar as manutenções, fazer ali as reformas periódicas, cuidar da questão da precificação, porque às vezes você fica sem observar a questão da precificação e os preços já começaram a subir e você ainda tá ali, ó, com o mesmo preço, deixando dinheiro na mesa. Já era para você ter subido a questão do valor e você ainda tá praticando os mesmos valores de locação. Então você deve sempre estar buscando cuidar dos seus ativos imobiliários. Quanto mais você cuidar dos seus ativos, mais eles vão se valorizar. Porque quando um imóvel é bem conservado, tem manutenção em dia, está com a precificação adequada, os inquilinos estão sendo bem atendidos, isso faz automaticamente que o seu imóvel se valorize. Por quê? Porque a geração de caixa ela vai ser mais forte. Porque se você tem todos esses atributos no seu ativo imobiliário, você vai conseguir gerar mais caixa. E imóvel que gera mais caixa, ele vale mais. Porque na ótica do investidor imobiliário, é diferente a avaliação de um imóvel. Nós, investidores, olhamos para a avaliação de um imóvel baseado na geração de caixa que ele produz. Então, cada investidor possui a sua própria taxa de capitalização. Lembra que eu falei que 1% seria ideal? Vamos supor que você adote 1% como sendo a taxa de capitalização que você deseja obter nos seus investimentos. O que isso significa? Que se você for prospectar uma oportunidade no mercado, você vai encontrar lá, por exemplo, um imóvel que possui 5 unidades e que na última linha ele gera um lucro lá de 10 mil reais. Se a sua taxa de capitalização for de 1%, você vai pagar quanto nesse imóvel? Se ele gera 10 mil por mês, para você ele vale 1 milhão de reais. Então, se quem está vendendo esse imóvel chegar e falar assim, ó, esse imóvel aqui vale 1.300.000 de acordo com a
avaliação de mercado. Não, a avaliação desse imóvel não é conforme a avaliação de mercado, mas é conforme a sua avaliação de investidor. Se a sua taxa de capitalização é 1%, então esse imóvel vale 1 milhão. Então olha só, eu pago 1 milhão nesse imóvel. Não é porque de mercado ele vale 1.300 que para mim ele vale 1.300. Então é sempre da ótica da taxa de capitalização, ou seja, quanto que sobra na última linha, qual que é o lucro que esse imóvel gera. Sempre a avaliação de imóvel, investidor imobiliário, ele avalia assim, baseado na geração de caixa. Então vamos repassar aqui, ó, as 5 características que você como investidor imobiliário deve ter para enriquecer no mercado imobiliário. A primeira, obter uma mentalidade de investidor. Você tem que ter uma mentalidade de investidor. A segunda, se torne especialista em um segmento. Fique bom, seja o melhor no segmento que você escolheu para investir no mercado imobiliário. A terceira, busque sempre os 2 principais objetivos no investimento imobiliário. Valorização a longo prazo, ou seja, o potencial de valorização que aquele ativo vai ter onde ele está, onde você escolheu, e o retorno que ele entrega. Então ele já tem que nascer ali, ó, do investimento como sendo um ativo que gera retorno todos os meses e retorno acima da média, porque a média, como eu falei para vocês, 0,5, 0,6, acima da média é acima de 1%, é acima de 0,8. Então sempre analise observando o retorno que esse imóvel já gera. E o quarto, utilize OPM para se alavancar. Utilize, porque uma das características da mentalidade de investidor é o que também? Ele está disposto a correr um certo risco. Então muitas vezes investidores deixam de utilizar da alavancagem financeira, utilizando capital de terceiro, porque imagina assim, nossa, mas e se não alugar nenhum? E se o imóvel ficar vazio, não gerar renda? Se você fez a lição de casa, se você analisou o mercado, se você fez o estudo de viabilidade para poder investir, você vai ter uma taxa de ocupação alta. Então não se preocupe com isso, você vai estar correndo um certo risco utilizando a alavancagem financeira, mas na outra ponta você fez a lição de casa e você vai ter renda todos os meses, você vai gerar caixa com esse imóvel. Por exemplo, ó, agora me veio à mente aqui um exemplo para compartilhar. Quando você compra um imóvel de 1 milhão, por mais que ele esteja alugado a 10 mil lá te rendendo 1%, ele vai ser mais arriscado. Se você utilizar capital de terceiro para esse imóvel, vai ser mais arriscado. Por quê? Porque um imóvel, se esse inquilino sair, você já tem caixa zero. Agora imagina que você compra 5 unidades de 200 mil no mesmo local, pulverizada. O que vai acontecer? Se você perder um inquilino, você tem outros 4. Entendeu? Se você resolve vender um imóvel, é muito mais fácil, você tem mais liquidez. Então sempre observe essa opção, trabalhar com unidades compactas, porque você vai ter mais liquidez, menos risco. Então, tá vendo? Só um detalhe já faz a diferença, porque às vezes a pessoa pensa, eu vou utilizar para alavancar, vou utilizar o PM, mas e se eu ficar sem inquilino? Se você tomou algumas medidas para mitigar o seu risco, você vai ter sucesso no teu investimento. Mesmo que você perca um inquilino, você encontre outro. Mesmo que você tenha que desfazer de uma unidade, você consegue vender ela mais fácil sem sacrificar as demais. Simples fato de buscar conhecimento, que é o que você está fazendo aqui agora, vai te colocar à frente. Por quê? Porque o conhecimento ele é proporcional a menos risco. Quanto mais conhecimento você tem, menos risco na operação você vai ter. E para fechar, a quinta característica é administre com excelência o seu patrimônio. Administre, esteja presente, esteja cuidando de toda parte. Conservação, manutenção, documentação, tudo em dia. A questão da precificação, quanto que está rendendo, tudo isso você tem que estar em cima acompanhando. É um investimento de renda passiva, mas você tem que estar ali ativamente cuidando dessas questões. Não que você tenha que estar no operacional ali fazendo. Você pode, por exemplo, imóvel de temporada. Muito investidor não quer atuar porque pensa assim, eu tenho que cuidar do hóspede, fazer check-in, check-out. Mas você pode contratar quem administra e pagar uma taxa por mês para que essa empresa administre seu imóvel. Mas o que você não pode é ser negligente, é não acompanhar o que essa empresa está fazendo, é não acompanhar os relatórios. E isso não vai deixar de fazer com que esse investimento seja uma renda passiva, porque vai te dispor de pouco tempo para poder fazer essas conferências. Então é isso, espero que esse conhecimento tenha agregado para você, que você consiga construir patrimônio e renda no mercado imobiliário. Fique atento para essas 5 características, desenvolva essas 5 características, porque com certeza você vai conseguir fazer renda, patrimônio no mercado imobiliário. Espero ter contribuído com você. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui e eu te espero nos próximos vídeos.